Olá, amigos queridos, é uma grande alegria sempre poder nos unir nessa vibração de estudo, de gratidão a Deus pela vida, pela misericórdia infinita em que Deus nos proporciona uma reencarnação onde podemos estudar, compreender, nos atentarmos mais para as nossas decisões, com mais discernimento, com mais compreensão, através dos estudos que a doutrina espírita nos traz. O mundo espiritual nos forneceu uma base em que Kardec, pôde organizar, sistematizar, como um professor que era, como um mestre, com a sua forma didática, a facilidade que ele teve de pegar assuntos tão abstratos e realizar perguntas que atendesse a maioria de nós. Por isso, sempre o nosso agradecimento a esse mestre querido. Com a certeza do amparo de Jesus dentro dos nossos corações, das nossas casas, nos estimulando sempre o progresso, e a certeza do acompanhamento dos nossos benfeitores e guias espirituais, nos ajudando, nos socorrendo nessa jornada que é a vida. Hoje iremos continuar nessa nossa playlist do canal do Livro da Esperança com a mensagem de número 40, em que Emmanuel, autor do livro, nos dá como título Na Intimidade Doméstica. E ele inicia com Mateus, no seu capítulo 25, em que diz: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fazemos sempre em nome de Jesus. E logo após ele vai nos trazer uma parte do parágrafo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o item 3. E o capítulo 15 tem como título no Evangelho: Fora da caridade não há salvação. É todo um capítulo nos ensinando, nos fazendo recordar a importância da prática da caridade, que deve ser uma coisa comum em todos os homens, para todos nós, independentemente de rótulos religiosos. E logo após, esse item, ele nos diz assim: o que é preciso para ser salvo? Algumas pessoas entendem que para ser salvo basta algumas palavras, alguns símbolos, algumas repetições, ou decorar a Bíblia, a lei, o Novo, o Antigo Testamento. Mas aqui é claro, fora da caridade não há salvação. Não nos diz, fora de qualquer templo religioso. Nos diz, se estivermos fora da caridade. A caridade é a senha para a nossa salvação. E o que seria esse processo de salvação? Então, nós buscamos aqui no livro O Consolador, autoria do Espírito Emmanuel também, psicografia de Chico Xavier, a questão 224 e 225. Na 224, Emmanuel, Chico pergunta: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da eliminação de si próprias? Resposta do Espírito: nos planos invisíveis,
o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo, no planeta, tem por objetivo principal a consecução desse esforço, ou seja, a conquista, né? A realização de todo esse esforço. E depois ele pergunta assim: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Emmanuel nos explica: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e a sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregado de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Podemos entender então quem irá nos salvar. Somos nós mesmos que iremos nos salvar quando conseguimos compreender a necessidade dessa tarefa de nos iluminar, de nos colocar no processo de crescimento intelectual e moral, tendo como Jesus o modelo supremo. Então, caminhar cada vez mais. Se uma reencarnação é considerada um dia de trabalho, nós ainda temos muito trabalho pela frente, buscando nos salvar do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Emmanuel nos traz aqui, desse capítulo, Fora da Caridade Nossa Salvação, que é o capítulo 15, ele nos traz o item 3, que na realidade é a explicação da parábola anterior, que está no item 2, que Jesus vai explicar a um doutor da lei quem é o próximo, que ele se dá como um desentendido. E quem é meu próximo? Então Jesus vai nos contar aqui a parábola do bom samaritano, em que um homem descia de Jerusalém para Jericó, cai na mão dos ladrões, que o roubam, ficou cheio de ferida, o machucaram e depois fugiram, deixaram esse homem quase morto. Aconteceu que naquele caminho
naquele mesmo caminho, passando por aquela situação, um sacerdote, um homem religioso, que quando viu aquele homem caído, ele se afastou, passou bem longe. Logo após, no mesmo lugar, chega um levita, um conhecedor da lei, aquele que cuida do templo, responsável pelo templo, e continuou andando como se nada tivesse visto. Um samaritano, que era considerado, na época, para eles, alguma coisa de preconceituoso por questão de adoração a Deus, que os samaritanos não iam ao templo em Jerusalém e adoravam ao templo, a Deus no monte. Então, essa diferença, os colocavam para os hebreus, eles como a margem das bênçãos de Deus. E esse samaritano, que é colocado à margem, quando olhou esse homem, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou de suas feridas, com azeite e vinho, enfaixou ele, fez todo aquele curativo inicial da ferida, colocou ele sobre seu cavalo, transportou até uma hospedaria e tomou conta dele. Ele não terceirizou, ele como falasse assim, olha, eu já fiz a minha parte, já cuidei aqui das feridas, quem quiser que leve. Não, ele cuidou das feridas, ele levou e continuou cuidando dele. No dia seguinte, ele deu ao dono da hospedaria 2 denários, dizendo, 2 denários a moeda da época, e dizendo, olha, cuida bem desse homem, e tudo que gastares a mais do que essa quantia que eu estou lhe dando, eu te restituirei quando voltar. Naquela época, o caminho era sempre o mesmo que eles percorriam. Eram mercadores, eles se transferiam de regiões, eram visitas, eles passavam ali no lombo do burro, do cavalo, eles caminhavam mesmo. Então eles sempre voltavam para as mesmas hospedarias, eles passavam a ser conhecidos. Então nesse momento ele fala, olha, se você gastar mais do que esse dinheiro que eu já estou lhe dando, pode ficar tranquilo, que quando eu voltar eu te restituirei. Ele se comprometeu, ele deu a palavra dele. E isso naquela época, é o famoso fio do bigode, vale mais do que qualquer documento no cartório. Naquela época, a hombridade que se tinha, a dignidade do nome. E aí Jesus vai perguntar, então, o doutor da lei, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses 3, te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é o próximo? E aí o doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele. Então Jesus disse para ele, vai e faz o mesmo. Aquele que foi misericordioso, aquele que teve caridade. Imaginemos nós, caídos, machucados, o que adianta passar os representantes de todas as religiões, os maiores filósofos ou médicos, se nenhum deles se digna a se aproximar e oferecer uma mão para a gente se levantar e cuidar da gente? Isso acontece? Eu posso dizer que isso acontece. Algumas pessoas até se afastam com medo de terem que assumir dali em diante o compromisso com aquela criatura. Fingem mesmo que não viram, ou olham o relógio como se estivessem
muito apressados para ir para algum lugar. Então isso acontece mesmo até hoje. Então quem é aquele que vai nos oferecer a mão, nos vai ajudar a chegar a um pronto-socorro, a oferecer um telefone para ligarmos para alguém? Me interessa saber a religião dessa pessoa, o sexo, a cor, os seus desejos? Não. Naquele momento, só nos vem um pensamento: a gratidão pela misericórdia que aquela criatura teve naquele momento. Então, Kardec nos diz assim: toda a moral de Jesus, no item 3, se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O contrário do orgulho, a humildade. O contrário do egoísmo, a caridade. Então, se nós pudermos, resumir toda a lei de amor que Jesus vem nos ensinar, é nos ensinar sobre a necessidade da caridade e da humildade. E Emmanuel nos traz a sua mensagem do título Na Intimidade Doméstica, nos dizendo assim: a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada e não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, conduz-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida, esquece conveniências e permanece junto dele enquanto for necessário. Abstém-se de indagações, de saber quem é, o que faz. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações, condições. Eu vou te ajudar com tanto que... Não tinha obrigação. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da aprovação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir, sem nada perguntar. É quando nos lembramos, Semeia o bem, o amor, faça a sua parte e vá adiante, sem olhar para trás, sem condições, sem ver a quem, compreendendo sempre que os frutos de qualquer trabalho pertencem a Deus, que é o doador de todas as possibilidades, e que estes momentos
quando encontramos os caídos, é a oportunidade que a misericórdia divina nos oferece, mais uma vez, para vivermos essas lições, se é que já aprendemos a ajudar sem tanta indagação ou condições. Que possamos pedir então a Jesus que potencialize em nossos corações o desejo crescente de cada dia sermos melhor do que o ontem, de cada dia lembrarmos do Cristo como um modelo supremo e entendermos que no Evangelho se encontram todas as recomendações necessárias para a nossa salvação, quando as colocamos em uso como remédio. Não adianta ler a bula se não tomar do remédio. É necessário tomar do remédio e muitas vezes, dependendo da doença, esse remédio é amargo, bem amargo. Mas já iniciamos o processo da cura dentro de nós, retirando e extirpando, sempre que possível, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que possamos realmente caminharmos em direção à caridade e à humildade com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz, muito amor nos nossos corações, muita paz em nossas casas, harmonia e muita caridade para com todos. Graças a Deus.